Estamos começando mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Este domingo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui e vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. A obra do Senhor não pode parar. Hoje nós temos uma temática, dentro da temática de igreja eleita. Hoje nós vamos falar sobre edificar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos iniciar a nossa EBD cantando um hino aqui, que é sugerido na lição, o hino de número 88 da nossa harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Revela a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Os irmãos já estão chegando da nossa live. Eu espero que você convide mais alguém. Mande o link aí da live para mais alguém, para os seus amigos do Facebook aí. Porque essa manhã é manhã de bênção para nossas vidas. É a palavra de Deus, é o alimento diário que todos nós dependemos. Então a lição de hoje é a lição de número 8. Eu e o irmão Evaldo,
E nós estaremos aqui compartilhando com vocês essa lição maravilhosíssima. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto diz assim, Efésios 8, 2 e 20. Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Não é, Valda? Verdade prática. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe. Leitura em classe. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Os irmãos acompanham, que estão com a revista, os que têm a Bíblia Sagrada em mãos, está no capítulo 2 de Efésios, depois o capítulo 7 de Mateus. Efésios 2, 20 a 22, Mateus 7, 24 a 27. O texto diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Graças a Deus, né? Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, estamos iniciando essa escola bíblica e com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, venha nos ajudar na interpretação da Sua palavra, assim como ela é. Que cada um dos alunos que estão nessa live sejam ricamente abençoados por essa palavra. Nós contamos contigo, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar início então à nossa lição. Nós estamos alegres, mais uma manhã, participando da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em um tempo de isolamento social, mas Deus tem aberto uma porta importante. Eu creio que a sua mensagem está atingindo a muitos, talvez até pessoas, talvez não frequentariam a Escola Bíblica Dominical, agora estão passando a ouvir essas palavras. Então devemos aproveitar e utilizar das bênçãos que Deus tem nos dado. A lição de hoje, o tema da revista é a Igreja Eleita, é o tema de Efésios. E na lição anterior, a lição hoje ela busca, no primeiro ponto aí, alguma coisa da lição anterior sobre a reconciliação. Foi uma das bênçãos, né? Nós estudamos lições anteriores sobre as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo, e uma delas foi essa questão da reconciliação. Então o autor coloca assim, olha, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então nós somos igreja. Tanto judeus como gentios, estrangeiros, agora um só povo, compondo esse maravilhoso aspecto de união de povos, de quebra de barreiras, no sentido de todos podemos servir a Deus e estarmos juntos na casa de Deus. A lição de hoje, ela vai trazer uma metáfora importante na Bíblia. Essa metáfora é bem repetida na Bíblia a respeito da uma comparação da igreja como um edifício que se desenvolve espiritualmente e cresce, e ao mesmo tempo como o nosso corpo também, como sendo um templo do Espírito Santo. Quando a gente veio falar em figura de linguagem na Bíblia, é importante a gente observar que existem algumas figuras de linguagens
que são colocadas e elas obedecem aspectos da época, que seria um meio mais rural, e aí a gente consegue observar assim que é uma comparação a respeito de uma edificação. A edificação é uma edificação rica e é uma comparação que vai trazer para a gente assim, o que é na verdade o corpo de Cristo com Jesus sendo a cabeça, que seria a igreja. Então, o primeiro ponto é esse, é um edifício espiritual. Um edifício material, ele é composto de vários objetos. A gente poderia dizer assim que um amontoado de tijolos, de ferragens e de areia no fundo do quintal não é uma construção, é um amontoado de materiais. Da mesma forma que um amontoado de pessoas não seria uma igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, essa comparação com um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus como sendo igreja, vai além do aspecto material da construção e passa pelo aspecto espiritual de estar todos sob a liderança de Cristo. Então, a lição ela vai abordar muito esse aspecto de o quanto nós somos privilegiados, as bênçãos que nós temos por fazer parte do corpo de Cristo e por fazer parte desse edifício espiritual chamado igreja. Agora, por que a comparação com o templo? Qual seria o objetivo dessa metáfora? O primeiro ponto é o seguinte, o templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós estudamos na lição anterior, que ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, agora, tanto o santuário físico, a igreja do Senhor, como o santuário espiritual, nós como corpo de Cristo, como templos do Espírito Santo, ele apresenta esse aspecto agora mais abrangente, que na lição anterior a gente estudou sobre isso, que a inclusão dos estrangeiros na promessa, inclusive prevista na própria Bíblia, quando Deus fez a promessa a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e não só os filhos dele. Então essa bênção prometida a Abraão, ela atinge a gente agora, nós brasileiros, norte-americanos, italianos, franceses, seja de qual nação, somos o corpo de Cristo. Irmão Evaldo, nós temos aí então, já nesse primeiro ponto, do primeiro tópico aí, algo riquíssimo, Então, como foi visto na lição anterior, os judeus confundiram, Confundiram o chamado deles como um povo especial, confundiram isso com um privilégio, e aí criaram a situação de exclusivismo, levantando aquele muro da separação que nós vimos, que Jesus aboliu, com seu sacrifício na cruz, aboliu esse muro de separar. Então, assim, é um risco grande que nós corremos também, de confundir o nosso chamado com algum privilégio, Deus nos chama, é uma chamada específica, uma missão específica, e Israel não entendeu isso, Então criou esse exclusivismo aí que trouxe tanto danos a eles, como povo, lá no início, um povo escolhido, e agora os gentios passam na frente, do ponto de vista de dispensação, e eles ficaram como derradeiros agora, Só lá nos eventos escatológicos, Deus vai ter uma tratativa específica com eles, os gentios, então eles estão agora na dispensação dos gentios, Inclusive essa questão de privilégio de judeus sobre estrangeiros, a gente observa o próprio Antigo Testamento conta histórias de pessoas que foram grandemente abençoadas por Deus pela fé, e a gente vê o caso, por exemplo, de Ruth, a Moabita, estrangeira, a própria Raabe, que aceitou proteger os espias, depois teve as bênçãos de Deus. Entrou na genealogia. Então nunca foi plano de Deus fazer discriminação a ninguém, Pelo contrário, através do povo de Israel, Deus queria abençoar o restante das nações, E é interessante também, ainda nesse primeiro ponto, que, lembrando aqui daquele diálogo de Jesus com a samaritana, ela estava confusa onde é que deveria adorar, Então a gente vê, já vai começar aí no outro ponto aí, o santuário cristão, já vai começar falando aí o que Jesus
deixou muito claro naquele diálogo, né? Que não adoraria nem naquele monte, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Mas chegaria um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, ou seja, onde quer que estiverem, né? Agora, quando a gente fala de santuário cristão, é interessante observar que às vezes assim, o templo judaico agora ele não tem mais importância para o cristianismo, e talvez alguém podia pensar assim, e talvez as próprias edificações, né? A gente vê algumas linhas teológicas que desmerecem as edificações das igrejas. Às vezes costuma até aparecer uma forma pejorativa de falar assim, placa de igreja não salva ninguém. Obviamente, placa de igreja realmente não salva ninguém, mas falar isso de modo pejorativo, não sei o que o irmão acha sobre isso. Eu acho que é importante a gente observar que há no Novo Testamento, né, os pastores fazendo referência às igrejas instaladas. Exatamente. Então ela tem sim, ela continua com a sua relevância, não com aquela perspectiva que tinha lá no Antigo Testamento, né, onde o povo judeu acreditava, né, que Deus habitava no tabernáculo inicialmente, depois no templo. Então no Novo Testamento muda essa perspectiva, né? Mas o templo, né, como uma construção física, onde nós vamos congregar, ele tem sim a sua relevância, né? Não podemos... Ele é sagrado e importante, da mesma forma que nosso corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo também. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Diz assim, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não preciso frequentar templos. Isso é uma maneira errada, né, de aquela fala de Deus para Salomão, né, na inauguração do templo de Salomão, de que os olhos dele estariam voltados para aquele lugar. Essa palavra continua válida, né? Ela não foi invalidada, continua válida. Porque esse seria o lugar da igreja como corpo de Cristo se reunir e compartilhar as suas dificuldades, as suas alegrias e os seus louvores a Deus, né? Exatamente. A gente não imagina um coral cantando, por exemplo, um coral de uma pessoa. O coral precisa de várias pessoas cantando e isso remete a um templo, né? Uma reunião coletiva. Então a igreja como templo, nós como templo do Espírito Santo, a igreja física como templo de nós frequentarmos, ela serve de alvo dessa lição, dessas comparações. Então, quando fala assim, olha, os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando esse reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. A reafirmação da instrução de Estevão é que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, os crentes judeus e gentios tornaram-se templos onde o Espírito Santo habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então é importante a gente lembrar disso, que qual seria o nosso papel do cristão como templo do Espírito Santo? Nós somos habitação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o nosso interior deve refletir as vontades do Espírito Santo e com relação ao amor, à longanimidade, à paz e a misericórdia com as pessoas, são atributos, qualidades de Deus que o cristão deve refletir em si mesmo. Então, ser templo do Espírito Santo é ter essa preocupação de estar sob a vontade de Deus. Então, no sentido espiritual, né, ser templo do Espírito Santo, é estar preocupado com as vontades do Espírito Santo que ele está em nós. E isso é uma verdade, né? Não dá para a gente conceber uma religião que seja só de ritualística e que não tenha um efeito prático no dia a dia. O efeito prático do nosso dia a dia deve surtir frutos e efeito na nossa vida. Inclusive os profetas, eles sempre falavam sobre isso, né, da importância. Olha, vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Quer dizer, era um puxão de orelha. Olha, fica atento para isso. Os rituais são importantes, mas não deve esquecer a prática da vida cristã, né? Devo fazer o que é certo? Devo. Entre o bem e o mal, devo escolher o bem, devo escolher a fraternidade, a ajuda ao próximo. Esses conceitos são conceitos daquele que tem o Espírito Santo em si, que é um templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Então, nesse sentido
espiritual, nós somos um templo do Espírito Santo, porque nós nos preocupamos em realizar a sua vontade. Irmão Evaldo, quando Pedro fala aí em 1 Pedro 2:5, que nós somos pedras vivas nesse edifício, né, que é a igreja, o que significa esse termo, né? Pedras vivas, o que é isso? Aí no número 3, segundo ponto, fala sobre isso. É importante observar essa questão que eu estive vendo a pregação de um pastor que ele falou sobre isso, existia uma tradição entre construtores, né, de falar a respeito de pedras vivas e pedras mortas. Pedra viva e pedra morta. A pedra viva seria aquela que teria qualidades que desse para ser lapidada, ser moldada para se encaixar no edifício, na construção. E por outro lado, as pedras mortas seria aquela, talvez por causa da dureza muito grande, ou por causa do formato, por causa do tamanho, não seria adequada e não daria para uma trabalhabilidade suficiente para se encaixar. Então aí vem o conceito de pedra viva e pedra morta. Nós, como cristãos, né, como pedras vivas, né, pertencemos a um edifício e aceitamos ser ajustados. Por amor ser ajustados ao edifício que é a igreja. E essa lapidação faz parte do dia a dia. Inclusive a metáfora fala sobre um edifício em construção, né? A metáfora não fala do edifício nosso acabado, corpo, né? Não é acabado, mas é em construção. Está em construção. E aí essas pedras vivas, mesmo não sendo, né, a pedra angular, a pedra principal da construção, mesmo a gente não sendo essa pedra angular, mas nós temos a nossa importância dentro da construção. Um tijolo, uma pedra jogada no quintal, ele não tem aquela importância, aquela vivacidade, né, como sendo um que está ali dentro de uma parede. Aí ele compõe um outro grupo, juntamente com outros tijolos, para ter um alinhamento, né, para ter um formato, um alinhamento, ele precisa estar em harmonia, né, com as outras peças dessa parede. Então a metáfora seria assim: a igreja sendo um edifício em construção, Jesus a pedra principal e nós pequenas pedras que vão compor esse edifício. Depois, mais adiante, o autor vai detalhar mais sobre isso, sobre os fundamentos, os detalhes dessa construção. Mas a verdade é que é uma metáfora, é uma comparação muito bonita do que seria a vida cristã. Eu estou dentro da construção, tenho as minhas responsabilidades, tenho as minhas funções e preciso colaborar para o crescimento da obra de Deus, e a obra de Deus vai crescendo, depende de cada tijolinho desse colocado ali. Aí o número 4 fala sobre isso, que Cristo é a pedra principal. Olha, a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, de que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Então, o Salmo fala assim que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Aí, irmão Cleomon, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Quem que são esses edificadores? Que edificadores é esses que rejeitaram a pedra principal? O que é essa metáfora? Aqui está remetendo ao povo judeu, né? Que teve a primazia, né, de ser o povo escolhido, ser o povo eleito, e que por causa de um distanciamento que eles tiveram de Deus, né, durante a sua caminhada no Antigo Testamento, a gente percebe que eles perderam essa primazia, principalmente com o advento do Messias. Né? João começa ali, o Evangelho de João, no capítulo 1, começa dizendo ali que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, né? Não receberam, ou seja, o rejeitaram. Né? Então, os edificadores, no caso, aí seriam os judeus, né? Que rejeitaram essa pedra de esquina, essa pedra angular principal aí. Então, essa comparação da igreja como corpo de Cristo, como edificação, ela já aparece desde lá no Antigo Testamento, nas profecias, falando sobre quem seria a pedra principal dessa edificação. Então nós temos importância, mas devemos reconhecer que aquele que
segura, que dá suporte, que não deixa essa construção cair, é a pedra principal, que é o É a base, Cristo. Né? A base é Cristo, a pedra angular. Está colocado aqui, né, no nosso diagrama aqui, ó, Jesus está bem aqui na base, né? Ele é a base dessa construção, né? Pedra angular. Era comum nas construções antigas ter essa pedra principal, essa pedra angular, inclusive escavações mostraram pedra em Jerusalém, que até em torno de 12 metros, né? Coisa grande que eles colocavam lá. Sem essa tecnologia do concreto de hoje, era importante ter uma pedra principal que servisse de base para as construções. E essa pedra principal que servia de base para a construção, servia de base para a comparação da importância de Jesus na igreja. Então a igreja, ela precisa caminhar, ela precisa crescer, mas crescer baseada em Jesus. O firmamento é Jesus. E aí, quando a lição vai falar mais à frente sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, obviamente está falando sobre está baseado naquilo que eles pregaram nos ensinamentos desses homens. Jesus fala disso, né, no final do Sermão do Monte, do capítulo 7 de Mateus. Ele fala disso, né, quando ele conta a parábola, né, dos dois alicerces. Então ele fala que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é comparado ao homem que construiu sua casa, edificou sua casa sobre a rocha, né? Então esse aspecto de que construções que vão durar, né, o aspecto principalmente da arquitetura antiga até o dia de hoje é aquela que tem uma boa base. E no aspecto espiritual, nós estamos falando de edifício espiritual. Essa boa base para nós é Cristo, a nossa base, né, sobre a qual a igreja está edificada. E aí não importa a quantidade de obras, de coisas boas que eu faça, não importa as minhas grandes boas intenções, mas eu preciso estar baseado em Jesus Cristo. É preciso estar assim, né? Há condições, por exemplo, de a gente talvez esteja bem intencionado, mas esquecer do fundamento. O fundamento não pode ser esquecido. Não pode ser mudado. Inclusive, corre o risco de ter tido muito trabalho e depois a casa cair. Essa comparação que o irmão fez, né, lembrou que Jesus fez sobre isso, a casa na rocha e a casa na areia, é uma outra comparação, não é a mesma daqui da construção, mas é uma outra comparação que a lição traz a respeito da metáfora de construção. E aí, a gente observa que talvez o construtor não tinha condições de conseguir uma grande pedra de 12 metros para colocar no terreno dele lá para construir a casinha dele. Mas o que podia ser feito? Ele tinha que cavar até achar um terreno firme e rochoso para fazer a casa dele. O trabalhador, o prudente, ele fazia isso, ia cavando para fazer o alicerce dele de forma que achasse um terreno mais firme e rochoso. E aí aquela casa sustentável. Não era um templo em Jerusalém, mas era uma casa que ele cavou o alicerce para achar um terreno firme. E aí quando veio o vento, veio as intempéries da natureza, a casa permanece, porque ele trabalhou para fazer aquele alicerce baseado em coisa firme. E aí, no caso, o outro também teve muito trabalho, construiu a casa, mas fez uma casa sem se preocupar e sem ocupar tempo no início com a base. Faz a casa sobre areia. Quer dizer, aí o terreno tinha aquela parte mais volúvel, mais que geralmente as águas, quando vinham, carregavam aquilo para longe. E aí era preciso aprofundar um pouco. Então, todas as pessoas, os irmãos aí que são construtores, sabem disso, né? Quando você vai fazer alguma sapato, alguma coisa, é preciso achar um solo firme. E aí, antigamente, o pessoal falava muito de bate-estaca, né? Os irmãos são construtores, lembra disso. Agora, pode ser que não tenha esse bate-estaca, mas tem outras formas de achar terreno firme. Mas o importante é, quando o peso da construção vier, tem que estar garantido que ela está baseada em terreno firme. Para não ter todo o trabalho e cair. Então, esse terreno firme, espiritualmente falando, é Jesus, né? Baseado em Jesus e nos seus ensinamentos, que são os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. É importante observar, então, que se a gente quer ter sucesso na nossa vida espiritual, precisamos preocupar com o fundamento. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. O nosso fundamento é Cristo. Mínimas coisas, né? Eu diria assim,
eu vou fazer uma viagem, eu quero mudar de emprego, eu quero comprar uma roupa. É importante nós estarmos constantemente em espírito, orando a Deus, para saber a respeito da vontade de Deus sobre essas coisas, né? Parece que são coisas simples, mas são coisas do nosso dia a dia que nos ajudam a estar firmes diante de Cristo. E isso, quando eu digo isso, não é uma questão de espiritualização exagerada das coisas. Não, eu não estou fazendo isso. É preciso eu fazer uma oração quando vou comprar uma roupa, quando vou mudar de emprego. Mudar de emprego talvez seja uma coisa mais complexa, mas quando eu vou comprar uma roupa, uma coisa qualquer assim, é importante o cristão ter essa prática do dia a dia de oração, até para que o fundamento das suas decisões seja sempre Cristo. Esse fundamento não é só eu aceitei Jesus, agora estou na igreja e acabou, sou da Assembleia de Deus, sei lá, a pessoa não pode, o fundamento dele não pode ser um nome de uma igreja, ele tem que estar o tempo todo fundamentado em Cristo e saber que as suas escolhas, as suas decisões são importantes. E é preciso a gente saber isso. Agora nós estamos num momento de pandemia, por exemplo, a gente tem vários aspectos para analisar. Né? O que o cristão pode avaliar num momento desse, né? Se o fundamento é Cristo? Olha, se tem orientações das autoridades sobre andar de máscara, sobre evitar tumultos, evitar aglomerações desnecessárias, o que eu vou fazer? Naturalmente vou obedecer essas coisas. E espiritualmente, o que eu posso fazer? Olha, eu tenho que meditar. O que Deus quer para mim durante esse momento difícil? No Antigo Testamento, o povo de Israel passava por dificuldades e os profetas alertavam eles: olha, se vocês se arrependem, Deus está pronto a ouvir vocês. Só que ele passou um certo momento que o castigo foi iminente, né? A gente vê o povo de Israel, uma divisão, tanto Judá como Israel, depois passando por castigos, e espiritualmente falando, deve estar preparado para isso. Isso é ter fundamento em Cristo, tá? Reconhecer a nossa cosmovisão cristã, né? O jeito de ver o mundo com a ótica cristã, então, bíblica. Ter a base de Cristo é ter a base de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, e não só no aspecto religioso e ritualístico do nosso dia a dia. Eu acho que é importante levar Jesus além dos nossos tempos físicos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nossas decisões corriqueiras, né? Nós tomamos decisões todos os dias e seria importante que as decisões fossem avalizadas ou autorizadas sobre a ótica cristã. Então, finalmente, esse ponto fala assim: olha, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, quer ser um cristão prudente? Se você quer, ouça a palavra de Deus e veja o que Cristo, que Deus tem para falar sobre o nosso diversos aspectos do nosso dia a dia cristão, né? Então, acho que esse primeiro ponto ele vai terminar sobre isso, né? Nessa questão dessas metáforas, comparações aí. A Bíblia tem muitas metáforas, né? Então, quando a gente fala assim, quando Jesus fala assim, por exemplo, eu sou a porta, o que estava dizendo? Né? Ele estava fazendo uma comparação da importância de que seria uma passagem, né? Eu posso passar por um caminho tortuoso, um caminho largo para a perdição, ou eu posso passar por um caminho estreito e, através de Jesus, um caminho de salvação. Então, as metáforas têm muita utilidade na Bíblia, essas figuras de linguagem, uma vez que ela atinge tanto as pessoas mais simples do dia a dia de Cristo, lá, que eles têm poucas habilidades de leitura, e atinge também as pessoas que talvez porventura tivessem estudado mais, mas tivessem o coração aberto para receber a vontade da palavra de Cristo. Acho que isso é importante nós observarmos. Toda vez que vermos uma comparação na Bíblia, tentar observar e trazer o máximo de aprendizagem possível para o nosso dia a dia. Quer dizer, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra principal, e essa deve ser valorizada por nós agora como pedra principal da nossa edificação espiritual e para o nosso crescimento em Cristo. O segundo ponto, então, vai
falar mais um detalhe sobre o fundamento, os apóstolos e profetas. Parece uma aparente incongruência aí. Se Cristo é a pedra principal, por que eles são, por que a Bíblia fala que o fundamento são os apóstolos e profetas? Esse vai ser um tema que o irmão Filemon vai detalhar mais adiante. Mas por que isso? Quem é o fundamento na verdade? Quem é a base? É Cristo ou são os apóstolos e profetas? Já que a Bíblia fala dos dois. Como a gente conciliar essa verdade? A igreja está baseada em Cristo ou está baseada nos apóstolos? Esse ponto vai detalhar mais sobre isso. Então, no ponto número 2, fala assim, olha, o termo grego para apóstolo é usado, aí o autor vai detalhar um pouco, né, fazendo uma explicação sobre os termos, para depois entrar mesmo no assunto em si. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo, o apostolado, é sentado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então isso é importante, olha, os apóstolos, eles foram testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso são chamados de apóstolos. Assim, Paulo também foi chamado apóstolo porque teve um encontro com Jesus e foi testemunha, né? Mesmo após a sua morte e ressurreição, ainda Paulo teve um encontro com ele. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com um compromisso de instruir a igreja. Então, é importante observarmos que esse fundamento foi colocado, foi ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, à luz do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e nós não podemos tirar essas marcas que os apóstolos e profetas deixaram. Não podemos afastar desses marcos. Se alguém parecer assim, hoje alguém fala assim, eu sou um apóstolo de Jesus, eu estou trazendo uma nova visão. Nós não podemos aceitar novas visões. Os apóstolos, aqueles do Novo Testamento que foram colocados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo a escrever as Sagradas Escrituras, eles são a base da fé cristã. Não dá para acrescentar mais nada no livro sagrado, né? Os fundamentos estão no livro sagrado. Mesmo porque esses fundamentos foram postos e declarados diretamente por Jesus, que esses seriam os fundamentos, né? Então, irmão Evaldo, continuando aí essa ideia, né, essa metáfora, essa comparação que Paulo faz da igreja como edifício, então nós falamos de Cristo como a pedra angular, e agora a gente está falando dessa parte que vem logo depois da pedra, vem a parte do alicerce, né? Então a pedra que sustenta todo o edifício é a base, e aqui vem agora o fundamento, né? O alicerce. Quando você faz uma casa, você começa escavando, como você disse, vai fazer o radier, a sapata, e depois da sapata é que vem o alicerce. Então aqui nós estamos falando das cintas, né? Das vigas que tem ali embaixo, ali acima da base, né? Ali começa, então essa coisa nós vamos chamar agora de alicerce, são os fundamentos, né? Então Cristo a base e os profetas e apóstolos aqui como fundamento, como alicerce, né? Sobre o qual vai ser começada a constituir essa parede aí, os tijolos, que é a igreja, né? É importante observar ainda quando a lição fala, quando a revista e a Bíblia fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o fundamento não são exatamente os homens, os apóstolos e profetas. É fundado nos ensinamentos deles. Na doutrina, né? Na doutrina que eles ensinaram. Doutrina e o que eles ensinaram, né? O que eles fizeram? Eles escreveram a Bíblia Sagrada, que a gente tem aí por base. Então, a igreja é baseada aqui nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E a gente repõe uma outra figura de linguagem quando fala isso. Quando eu leio assim, por exemplo, você fala assim, eu leio Machado de Assis. O que eu estou dizendo isso? Eu não estou lendo, inclusive Machado de Assis até já morreu, não sei como eu ficar lendo a cara dele. Eu não estou lendo texto escrito no rosto de Machado de Assis, eu estou lendo livros que Machado de Assis escreveram. Então, quando eu falo assim, eu leio Machado de Assis, eu leio literatura de Machado de Assis. Quando fala assim, o fundamento dos apóstolos e profetas, o que são esses fundamentos? São os que eles ensinaram, o que eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, a igreja, a pedra angular é Cristo, e o fundamento é o quê? São os ensinamentos bíblicos, que inclusive o próprio Cristo ratificou
como sendo a palavra inspirada por Deus. Né? Então, acho que essa parte é importante, porque não dá para falar assim, eu sou de Cristo e desprezar os ensinamentos da Bíblia. Inclusive a igreja primitiva já teve esse problema, né? Não basta eu falar eu sou de Cristo, mas se no dia a dia eu estou provocando divisões e confusões e problemas e eu não estou disposto a praticar o amor e a compaixão de Cristo. Inclusive os religiosos do tempo de Jesus, constantemente eles eram alertados pelo próprio Jesus. Olha, vocês impõem cargas nas costas das pessoas mais simples que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. Vocês ficam olhando um cisco nos olhos dos outros e os seus olhos são com um trave enorme aí, vocês não estão vendo. Então, assim, a importância de dizer isso, né? Que não basta dizer, meu fundamento é Cristo, ou a pedra basilar minha é Cristo, mas desprezar os próprios ensinamentos de Cristo seria uma incongruência, né? Então, os ensinamentos de Cristo são os ensinamentos dos profetas. Então, é preciso ficar atento a isso, que a pedra angular, né? A pedra principal do alicerce é Cristo, mas os fundamentos são os apóstolos e profetas. Esses apóstolos e profetas são esses que testemunharam a Bíblia Sagrada. Aí seria um problema, né, Fernando, se alguém começar a trazer novos apóstolos com novas visões, novas doutrinas. Isso não seria o Evangelho de Cristo, né? João, quando escreve o Apocalipse, né, o capítulo 22, Anticristo, né? Deixa bem claro, né, lá no capítulo 22, no finalzinho da Bíblia, que a Bíblia, o cânon sagrado, ele está encerrado. Não pode acrescentar e nem tirar. Então eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado com inovações, né? Esses novos apóstolos aparecem com inovações, sendo que a Bíblia está encerrada, né? O cânon sagrado não cabe mais nada e nem pode tirar também. Então, assim, a Bíblia sempre fala em renovação, em restauração. Quando vem essa palavra inovação, nós devemos ficar atentos, né? Desconfiados. Vendo o desenho, ela vê que a igreja, como edifício em construção, ela cresce. Isso. Mas a base permanece a mesma. Permanece, né? a base. O edifício cresce, mas a A base... base e o fundamento ali são a gente deve prestar atenção nisso, né? O edifício cresce, mas a base permanece a mesma. A gente vê que a igreja passou por dificuldades em vários períodos da história, né? A gente vê a Idade Média foi um tempo complicado para a história da igreja e passou por momentos difíceis, mas a base permaneceu a mesma, né? Com toda dificuldade, a base é Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos e profetas. É importante observar isso. Aí eu tenho uma nova religião, eu sou um apóstolo agora e trago outras mensagens. Bom, é outra religião, mas não pode ser o cristianismo. O cristianismo não pode... Nós observamos que existem várias religiões no mundo baseadas em várias coisas, mas a religião de Cristo tem que estar baseada no ensinamento dos apóstolos e profetas. O que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas se auto-intitulando apóstolos, a gente vê que é uma coisa mais da vaidade humana, né? Coisa do ego humano, né? Essas pessoas querem satisfazer, então eles se auto-intitulam, colocando aí uma hierarquia, né? Que é acima de toda a hierarquia que está aqui na Terra. Mas o que nós sabemos é que apóstolos mesmo foram o colégio dos 12, né? Dos 12 lá, mais o Paulo, né? Que é o abortivo, e que está encerrado. Então hoje, existem apóstolos hoje, sim, mas é uma outra conotação. Não é essa conotação de hierarquia, né, que alguns querem colocar. Inclusive inserindo práticas que a gente não vê na igreja primitiva. Não vê na igreja primitiva, que são práticas estranhas ao Evangelho de Cristo. Então, esse ponto, estou encerrando aí, esse testemunho dos profetas, detalhe um pouco sobre esse aí, o terceiro ponto, a gente vai... Então a palavra grega para profeta é aquele que proclama, né, proclamador, intérprete. E a ordem da frase em Efésios 2:20, aí, apóstolo e profeta, ela indica tratar-se de profetas da igreja, né? Quer dizer, do Novo Testamento e não dos antigos. Então isso aí causa uma certa polêmica, né, que está colocado aí, que profetas são esses, né? Se são os profetas do Antigo Testamento, se são os do Novo. Então assim, os estudiosos eles não fecham essa questão, não tem consenso ainda, né, que profetas são esses.
Uns falam que é os profetas do Antigo Testamento, a gente vê Isaías, né, que fala com Profeta clareza, messiânico. clareza e exatidão o que seria o Messias e o seu ministério. Mas também nós sabemos que na igreja também do Novo Testamento, né, tinha o profeta aí já com uma outra conotação diferente daquele ministério do Antigo Testamento. Mas são profetas, nós estamos falando. Isso aí tem nada a ver com o dom de profecia também, né? Não pode ser confundido esse termo com os dons de profecia, né? Isso, não pode ser confundido. Então, mais adiante, Paulo assegura, né, que a compreensão desse mistério que no passado, nós estamos falando de igreja, estava oculto. Agora foi revelado, né? Revelado aí no Novo Testamento. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo. Então, assim, nós vemos que os do Velho Testamento também tiveram essa revelação desse mistério que estava oculto. Eles não sabiam exatamente o que, mas foi dito para eles que para frente, né, cá no Novo Testamento, já no advento do Messias, haveria esse mistério que estava oculto para eles, mas que seria manifestado. No caso aí, a igreja, né, o fundamento, a fundação, né, da igreja era esse mistério. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, como nós falamos, Cristo é a base, é a pedra angular, e os profetas, com a sua doutrina, né, os apóstolos, com a sua doutrina, e os profetas, com o seu testemunho, são o alicerce, o fundamento aí sobre o qual a igreja está edificada. E como o Evaldo falou muito bem, esse fundamento não pode ser violado. Esse fundamento não pode ser mudado. Né? É bem claro para nós que não pode ser colocado outro fundamento. Né? Agora, assim, com todo o respeito a todas as religiões, né, que é diferente, mas observa assim, que o fundamento da igreja não é, por exemplo, o fundamento não é o apóstolo Paulo. O fundamento são os ensinos sagrados de Paulo na Bíblia Sagrada. O fundamento são os ensinos dele. Não pode estar baseada em cima de um homem e de por mais servo de Deus que ele seja, o fundamento são os ensinos de Paulo e não exatamente o próprio Paulo. Né? Isso. Então, fechando o tópico 2 aí, nós vemos que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, e o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Né? Então, como nós dissemos, um fundamento que está colocado e que não pode ser mudado. Terceiro ponto aí, nós falamos no primeiro ponto, né, a igreja como edifício. No segundo aí nós falamos sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, né, e o testemunho dos profetas. E agora vamos falar mais especificamente sobre esse templo, né? Lá no primeiro ponto falou que o templo do Antigo Testamento passou, né? O tabernáculo e o templo passou, e que agora existe um novo santuário, né? O santuário cristão. Então, nesse terceiro ponto, isso é falado com mais clareza. Então, edificados para a morada de Deus. Primeiro ponto, um edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então, aqui no nosso desenho aqui, está bem claro, né? A gente entende aqui que a parede não está acabada, né? Não tem uma parede fechada. Como nós dissemos, né, a base e o fundamento é esse aqui, não pode ser mudado. Agora, a igreja continua crescendo, não está uma parede acabada. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala, né, que os que estavam longe seriam ainda agregados. E a igreja, enquanto aqui na terra, novos membros poderão ser agregados, né, a esse edifício. Então é um edifício que cresce, né, como está colocado aí em Efésios 2 e versículo 21. Né, um edifício que cresce. Então Deus espera, né, Cristo espera que os crentes cresçam, que amadureçam, atingindo aí uma maturidade espiritual, até para que cada um encontre, né, a sua vocação, o seu ministério no serviço cristão. Então o cristão, uma vez que se converte a Cristo, ele deve buscar esse crescimento espiritual, esse amadurecimento, para que ele realmente seja útil na casa de Deus, no serviço cristão. Né? Paulo fala aí lá no Efésios 4 e 11, do 13, vai falar dos dons ministeriais. Aí ele fala, uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então eu estou falando aí
crentes maduros, né? Pessoas que vão poder contribuir decisivamente. Inclusive essas vocações, esses chamados, só fariam sentido se existisse a igreja física mesmo. Então é mais uma comprovação da importância onde estariam os mestres, onde estariam os doutores, onde estariam os pastores, estariam dentro dos templos, dentro das igrejas. A congregação, né? A citação dessas pessoas, desse chamamento, dessas funções, por si só já comprova a necessidade ou a aprovação de Cristo com relação às nossas igrejas, né? Ou seja, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, a igreja Presbiteriana, são organizações importantes de Cristo aqui na Terra e que têm essas funções que citadas pela própria Bíblia, né? Então isso ele compara, né? Quando ele fala desse mistério, ele está falando aqui, isso é a edificação do corpo de Cristo, exatamente esse corpo visível, né? A igreja visível, a igreja onde as pessoas se reúnem, a igreja local, né? Então, assim como todas as partes desse edifício precisam estar harmônicas, né? Então, essa aqui é uma afirmação. Todas as partes precisam estar bem ajustadas. Esse edifício tem que ser bem ajustado, precisa estar em harmonia para que ele cresça. Se eu começar com uma parede ali que começa a ficar meio torta, ela não pode crescer, que ela vai cair. Então, precisa estar bem alinhada. Então, todos nós, como pedras vivas... Mesmo que a construção inteira não cai, mas uma parte dela vai estar prejudicada, assim prejudica o restante da construção. Isso. Então, Paulo fala dessa harmonia, esse crescimento harmônico necessário, né? 1 Coríntios 1:10. Então, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, né? Romanos 14, 15, 16. Então, precisa estar bem ajustado para crescer. Então, qual o meu lugar, né? Esse edifício, qual o meu lugar? Então é uma pergunta que nós temos que responder. Eu estou contribuindo para o crescimento desse edifício, cada dia mais e mais, ou estou inserindo uma desordem, né? um desajuste, né? Então nós temos que procurar ser úteis na obra de Deus. A Bíblia sempre nos adverte sobre isso, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente. Olha bem. E passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, o que nós estamos falando, dessa condição tem que ser harmônica nesse edifício. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, né? A estatura de varão perfeito, que vai ser lá na eternidade, no final da nossa caminhada. Nós chegamos a falar um pouco sobre isso, sobre a questão do que seria ser cheio do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo. O autor coloca aí essa importância de evidenciar o fruto do Espírito, né? São características do Espírito Santo que no dia a dia nós devemos demonstrar e praticar. Por exemplo, as pessoas precisam de ouvir o Evangelho, precisam ser salvas, e nós precisamos de levar a mensagem, e nesse sentido, as pessoas não podem ser tratadas como nossos inimigos, mas como pessoas que devem ser alvos do amor divino. E aí, sem tratar as pessoas de qualquer maneira, nós precisamos de enxergar no nosso semelhante alguém que necessita do amor divino. E esse fruto do Espírito que está na vida do cristão e vai compelir as pessoas a vir e compor mais esse edifício chamado igreja. Né? E o comentador termina muito bem aí, né? Que quando ele fala, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Ele fala, pois todo crente bem ajustado, né? Ele torna-se templo santo do Senhor. Então, não basta eu afirmar, não basta eu escrever na minha camisa, eu sou o templo do Espírito Santo. Não basta. Eu tenho que realmente ser, né? Porque só vai compor esse edifício espiritual o crente bem ajustado, né? Bem ajustado. Ou seja, esse é que torna-se templo do Senhor. Estou lembrando aqui, né, quando a gente fala de santificação como processo, né, é uma jornada diária, né? Diária. Se eu estou nesse edifício, eu não posso ficar confortável. Eu tenho que trabalhar diariamente para continuar nesse edifício. Então, eles têm que estar bem ajustados, né? Como o comentador fala aí, remetendo a Efésios 2:21. Eu tenho que estar bem ajustado para mim continuar cabendo nesse edifício, né? Então, Paulo fala muito sobre isso, né? Quando ele fala daquele caso que aconteceu em Coríntios, né, onde estava acontecendo uma situação de incesto. Então ele fala que era para tirar aquela pessoa de dentro da igreja, ou seja, ele estava trazendo um desajuste
né, para esse edifício que é a igreja. Então, Paulo fala que ele deveria ser tirado do meio, né? O segundo aí vai falar mais exatamente, né, do que a gente já começou a falar, templo santo do Senhor. Então a palavra aqui, né, para templo é naon, que designa recinto interior. Então a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o homem interior, o que é isso. Alguns gostam de colocar um coração, né, como símbolo disso. Mas esse interior é exatamente, Paulo fala mais exatamente que é a nossa mente. É o crente que tem a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, que pensa de uma forma cristã, né? Tem essa cosmovisão cristã bem decidida. Então, quando fala de homem interior, está falando exatamente disso, nossa forma de pensar, como que a nossa mente se ela já passou pelaquela transformação lá de Romanos 12:2 lá, né? O subsídio, o autor fala assim, que é uma vida interior dominada pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Vida interior dominada pelo É aquele Espírito que você falou mais sério. Se eu tenho uma vida dominada pelo Espírito Santo, as minhas decisões no dia a dia vão ser baseadas nisso, né? Eu vou tomar decisões baseadas nessa mente. Então, separado do pecado, então, separado do pecado significa santo, né? Santo é separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, né? 1 Pedro 1,15 aí. Como resultado, ao desfrutar dessa comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo. Então existem as condições para mim me tornar morada do Espírito Santo. Não é uma coisa forçada. Eu tenho que me ajustar, né, a algumas condições. Uma delas é a santificação, né, ser separado do pecado para mim compor esse edifício espiritual chamado igreja. Terceiro subponto, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus era uma alusão ao tabernáculo e depois ao templo, né? Indicava lugar de habitação, falando aí, né, de uma comunhão íntima. Então, era o contexto do Antigo Testamento. Quando falava morada de Deus, estava falando do tabernáculo lá do deserto ou do templo em Jerusalém. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor, né? Cá no Novo Testamento, né, na atual dispensação. O crente se tornou agora o templo do Senhor. Então o Senhor, agora a morada do Senhor é em nós. É em nós. Nós temos que dar lugar para isso, né? O Espírito Santo, ele não força a porta, né? Nós temos que dar lugar. Essa expressão, ela não anula o fato de que nós devemos congregar e estar junto com os irmãos numa igreja, né? Num edifício físico, uma organização. Uma coisa não anula a outra, se complementam, né? Exatamente. Isso indica então que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, né? Essa é uma afirmação aí do ensino apostólico, né? Estevão fala, né, na sua pregação, e depois é ratificado também em Atos 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos. É importante você falar como essa fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Porque é um contraponto às questões das divindades, que as divindades falsas habitavam lá. Quer dizer, o templo de Diana, dos Efésios, ficava lá, visivelmente era mostrado que aquela imagem era Diana dos Efésios que estava morando no templo. Uhum. Então, haveria de ter uma explicação clara, tanto para os judeus agora para a igreja, de que não é possível fazer imagens, colocar esse é o Deus dos judeus e botar aquela estátua na igreja e acreditar que aquilo é Deus, que não é. Não dá para fazer habitação de divindades falsas dentro do templo cristão. Então a explicação, né, quer dizer, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, contrasta com a ideia daquelas divindades pagãs falsas que ficavam lá, que era só aquilo mesmo, aquelas coisas de ferro, de barro, de qualquer outro material lá que não fosse Deus verdadeiro, né? Então hoje o Espírito Santo, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como também no corpo inteiro, né? No corpo inteiro de crentes, aí falando da igreja, né? A igreja hoje que é a reunião de judeus e gentios convertidos, né? Então a síntese que nós temos aí desse tópico é que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então nós temos que ter essa preocupação em sermos templo, né? Templo do Espírito Santo.
Então já estamos concluindo, né, essa lição, edificada sobre o fundamento dos apóstolos aí, e dos profetas. E nós concluímos o quê? Que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, ou seja, essa parede está em construção, né? Esse edifício está em construção, ainda não está terminado. Então a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído, né? A nossa base, a pedra angular que é Cristo, ela não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então aprendemos algo valiosíssimo hoje, né? Que nós somos comparados a um edifício. Esse edifício está inacabado, ele está em construção. Então por isso a igreja não pode perder essa sua veia evangelística, né? De buscar aqueles que estão lá fora para vir fazer parte também desse edifício. Enfrentando essa obra, né? Isso. E no outro aspecto, nós entendemos também que nós somos hoje o santuário cristão. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus quer habitar, quer fazer morada, né? O próprio Jesus fala que queria fazer morada. João 14, 23, né? Fala que Cristo quer fazer morada em nós. E cada um de nós, então, vamos ter essa noção da importância de quando nós errarmos, pedir perdão a Deus, sabermos que nós é que devemos nos adaptar, nós devemos nos converter ao Evangelho e deixar e manter a base que é Cristo e o fundamento que são os apóstolos e profetas. Nós, como parte dessa construção, não temos a autoridade e nem condições, nem poder de mudar nenhuma dessas bases. Nós devemos nos adaptar e saber que Cristo precisa de nós para essa construção, nós somos essas pedras vivas que somos chamados para construir a igreja. Com todas as nossas dificuldades, todos os problemas, nós estamos orando a Deus para que sejamos aperfeiçoados e ajudarmos para o desenvolvimento da obra de Deus e não atrapalharmos essa construção, né? Vamos orar a Deus. Então, o pastor vai orar conosco aqui, está encerrando? Então, vamos orar a Deus. Que Deus possa abençoar a próxima lição das crianças. Os pais aí, vamos recordar as criancinhas aí, se já não estiverem, né? Da próxima lição Coloca aí em frente à tela. Infantil, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa parte da escola bíblica dominical, da lição dos adultos. Nós aprendemos mensagens maravilhosas sobre a edificação espiritual que é a igreja. De crescimento para nossa cada um de nós possamos ter consciência que fazemos parte da igreja como obra viva e que nós possamos cumprir essa missão que o Senhor tem nos dado, no nosso desejo, na nossa oração. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.